Para quem não conhece, Lucas Banzoli é um escritor jovem aí, tem aí poucos anos de vida, mas já escreveu mais livros do que cada um ano de vida. Boa noite, professor Lucas Banzoli. Quantos livros o professor já escreveu? Eu primeiro quero agradecer pelo jovem, né? E não tenho mais livros do que anos de vida, né? Infelizmente. Mas, enfim, eu tenho 25 livros, mas não vou falar a minha idade, né? Deixa que as pessoas aí, né, consigam acertar. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. Também o professor Paulo Sérgio Batista, que eu não conhecia, mas vi alguns vídeos, gostei bastante do professor. E mais uma vez quero agradecer também a oportunidade. Espero que seja um ótimo debate, né? Como já foi o último lá sobre o calvinismo. E vamos lá. Maravilha, vem para cá no canal Análise Teológica porque nós estamos ao vivo 21 horas e 9 minutinhos e Lucas, você está com a palavra, continue com a palavra 3 minutinhos, então aqui temos 3 minutos para perguntas, respostas e réplicas. Mas Alexandre, eu posso usar os 3 minutos da pergunta para fazer uma tréplica? Pode, mas não pode esquecer de fazer a pergunta. Então eu vou colocar 3 minutos na tela agora para colocar o que acha sobre o tema. E o tema que já está na tela do canal Análise Teológica. E para onde vai a alma após a morte? Lucas Banzoli, 3 minutos. Bom, como eu tenho 3 minutos para fazer a pergunta, eu vou aproveitar para fazer um esclarecimento, uma apresentação bem rápida para introduzir o pessoal no tema. Só segurando aqui, eu vou começar o tema de novo, Lucas. Esse aqui ainda não é o primeiro, aqui a consideração inicial, posição sobre o tema. Depois a gente inicia a resultado. Não precisa fazer pergunta por enquanto. Mas são 3 minutos também, né? 3 minutos na tela. Pronto, vamos lá. Gênesis 2:7 vai dizer: Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou uma alma vivente. Então o que é a alma? É alguma coisa que Deus colocou dentro do homem, né? Deus foi lá e soprou uma alma imortal dentro do homem, não. É apenas o resultado do corpo com o espírito, o fôlego da vida, né? Ou seja, uma alma vivente é simplesmente o ser vivo que respira. Deus não colocou uma alma no homem, o homem é uma alma, ele não possui uma alma, né? E o espírito seria, por sua vez, alguma entidade material, imortal, né, pessoal, um ser, né, que sobrevive e leva consigo consciência e personalidade após a morte para o céu? Também não. Por quê? Porque a gente vai ver vários textos bíblicos onde os animais também têm espírito, né? Por exemplo, Gênesis 7:15, de toda a carne em que há espírito de vida entraram de 2 em 2 para junto de Noé na arca, né? Toda a carne, ou seja, todos os animais em que havia espírito de vida entraram na arca, né? Então não era só os seres humanos que tinham animais. Agora, será que o espírito dos homens é diferente do espírito dos animais? Isso daí poderia ser legado, né? Mas também não. De acordo com Eclesiastes 3:9-20, vai dizer o seguinte: o destino do homem é o mesmo do animal, o mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, o homem não tem vantagem nenhuma sobre o animal. Nada faz sentido, todos vão para o mesmo lugar, todos vieram do pó, e ao pó todos retornarão. Aqui diz que todos têm o mesmo espírito de vida, mas se você for no hebraico, vai estar lá ruach, que todos têm o mesmo espírito. Então Salomão não apenas diz que os animais também têm espírito, mas que eles têm o mesmo espírito que o ser humano. E é justamente porque eles têm o mesmo espírito, e não um espírito diferente, que o destino dos dois na morte é o mesmo. O homem não tem vantagem nenhuma sobre o animal. Mais tarde a gente vai ver que vai diferenciar o homem do animal, não é porque um possui espírito, outro não é porque um é imortal, outro não, mas sim porque um ressuscita, no caso nós, seres humanos, né? E o outro não, no caso dos animais. Inclusive, o mesmo processo que ocorreu na criação do ser humano ocorreu também na criação dos animais. A gente vê lá no Salmo 104, 29-30, o contexto aqui está falando de animais marinhos, né? Qualquer um pode ir lá nos versos anteriores e ver. E vai dizer o seguinte: quando escondes o rosto, entra em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados e renovas a face da terra. Então, o mesmo processo que aconteceu na criação do homem lá em Gênesis 2:7, acontece também na criação dos animais. Você sopra o fôlego, eles são criados. Agora, quando eles retiram o fôlego, morrem e voltam ao pó. Então, não tem nada de imortalidade nem do homem, nem dos animais, né? Agora, alguém poderia falar, tá, então o que faz que a gente seja diferente deles? É justamente, como eu falei, a questão da ressurreição. Vou aqui pegar um texto, né? Inclusive, já vou me antecipar que vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer depois para o professor, né, pastor, né? Que está lá em 1 Coríntios 15:32, que fala, né? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, a esperança cristã após a morte não reside numa imortalidade da alma, mas sim na esperança da manhã da ressurreição, quando a gente vai sair do estado sem vida para ir para a vida eterna, né? Nesse momento é que a gente vai retornar à vida, né? Retornar à existência, né? E não no estado incorpóreo intermediário, né? Maravilha! Professor Paulo, posição sobre o tema: para onde vai a alma após a morte? Ok. Posição sobre o tema: nós temos, por exemplo, uma
um texto do Antigo Testamento, um texto do Antigo Testamento que tem algumas, como poderíamos dizer, um texto muito rico, um conjunto de palavras são muito ricas, tem muito mais vários significados, né? Não dá para a gente afirmar que uma antropologia baseada apenas no Antigo Testamento é uma antropologia completa, tá certo? A gente tem que analisar a Bíblia como um todo. Devemos lembrar de um ponto central sobre essa discussão, que é a questão de uma revelação completa e progressiva. Eu não posso, do mesmo jeito que nós temos no Antigo Testamento, uma parte de uma revelação sobre a doutrina da ressurreição, uma parte da revelação sobre escatologia, uma parte da revelação sobre ressurreição, uma parte da revelação sobre qual era a natureza do Messias, uma parte da revelação sobre vários desses temas. Nós também temos uma parte da revelação sobre a antropologia, tá certo? Então, o que eu vou defender é que nós temos uma evolução doutrinária durante toda a Bíblia, né? Eu creio com toda certeza que o professor Lucas aí acredita, sem dúvida nenhuma, na questão de que um texto pleno, um texto completo, ou seja, Antigo e Novo Testamento, formam esse texto completo da Palavra de Deus. Então, o que eu vou defender é que existe, sim, uma alma imortal, né, que sobrevive à morte do corpo e que nós vamos encontrar no texto bíblico alguns momentos em que ele só pode ser mais claro se houver esse sentido, deixando bem claro que essa doutrina, assim como muitas outras que o cristianismo professa como doutrinas legítimas e verdadeiras, são apenas esboços no Antigo Testamento. Nós não temos no Antigo Testamento, por exemplo, uma cristologia bem clara. Nós não temos no Antigo Testamento, por exemplo, uma angelologia bem clara. Nós não temos no Antigo Testamento uma pneumatologia. Nós não temos uma demonologia clara no Antigo Testamento. Da mesma forma, nós não temos uma visão antropológica completa no Antigo Testamento. O Novo vai lançar luz sobre isso, tá? E o que eu vou defender é um pouco essa ideia de que nós podemos, sim, averiguar, principalmente, não apenas, mas principalmente, à luz do Novo Testamento, que existe uma alma imortal. Show de bola, pastor Paulo Sérgio. Para quem não conhece o trabalho dos dois, está aqui o link na descrição abaixo, Lucas Banzoli e pastor Paulo Sérgio Batista, que o canal dele é Apologia com P, é isso mesmo, pastor? Apologia com P, exatamente. Maravilha, pastor Paulo Sérgio Batista é um grande especialista. Então segura aí, pastor, porque agora o Lucas vai iniciar a primeira rodada fazendo a sua primeira pergunta. 3 minutos, Lucas. Bom, eu tenho 3 minutos para fazer perguntas. Só queria fazer um rápido comentário aqui em cima da apresentação inicial do pastor, porque, bom, ele falou que a revelação é progressiva, né? O que eu concordo. Agora, o que é o conceito de revelação progressiva? É você contradizer, você se opor à revelação anterior? Não, é você complementar a revelação anterior. Você vai ter coisas que a revelação anterior não disse, não se manifestou, mas aí no Novo Testamento a gente vai ver, né, claramente essas doutrinas surgindo, né? Mas não uma doutrina que vai refutar, que vai contradizer, que vai se opor a uma doutrina que está claramente expressa ali no Antigo Testamento, né? Então eles são complementares, não são excludentes. Eu costumo trabalhar com a analogia de uma casa, né? Quando você está construindo uma casa, né, você não vai destruir o banheiro para você construir o quarto, né? Você vai construir o banheiro do lado do quarto, né? Então, a revelação progressiva é você indo construir, né, pouco a pouco até construir toda a casa. E não você simplesmente vou derrubar uma parte para construir outra, né? Você não vai... Se toda a escritura é inspirada, que é o que a gente vê claramente na Bíblia, né? Toda a escritura é inspirada e é apta para ensinar, para que o homem de Deus seja plenamente preparado para toda a boa obra, então você não pode defender um tipo de inspiração que só vai dar para o Novo Testamento e não para o Antigo, né? Bom, dito isso, eu quero fazer aqui, antes de fazer a pergunta, né? Por que eu digo isso? Porque a gente vê que existem 800 vezes que a palavra alma é mencionada no Antigo e Novo Testamento, 300 vezes se relaciona à morte da alma, né? Então é muito para ser simplesmente ignorado. Eu gostaria só de colocar meu tempo na tela para você ver quanto tempo que eu tenho, né? Para não passar, né? Bom, voltando ao que eu estava dizendo, né?
Então, dessas 1 minuto e meio, certo? Então, dessas 800 vezes que a palavra alma aparece na Bíblia, 300 eu li isso no meu livro, uma a uma, né? Eu fui todas as ocorrências de grego e hebraico, né? Em que a palavra alma aparece, justamente para ver, né? Em qual contexto que ela aparece, se é da imortalidade ou se é da mortalidade. Todas elas têm uma única vez que aparece no contexto em que ela será chamada de imortal ou de eterna. Ela nunca é acompanhada do substantivo eterno e imortal, mas existem literalmente 300 ocasiões onde a alma morre, nos originais hebraico e grego. Eu vou trabalhar esses versículos aqui ao longo desse debate. Por isso que seria bastante estranho que Deus tivesse revelado uma verdade para os hebreus do Antigo Testamento e no Novo ele simplesmente contradissesse essa verdade, e pior ainda, fizesse com que os pagãos estivessem certos sobre a mortalidade da alma, né, a respeito de um assunto que o próprio povo de Deus, o povo da revelação dele, estivesse errado, né? Seria bastante grotesco. Seria como dizer que Moisés estava mais próximo da verdade quando o pagão no Egito, né, que eles criam, né, a mortalidade da alma e tudo mais, né, do que quando ele recebeu a revelação do próprio Deus vivo, do Deus verdadeiro, né? Como se Deus tivesse mantido o seu próprio povo na ignorância, enquanto os próprios pagãos, né, idólatras e tudo mais, que sacrificavam filhos aos deuses pagãos deles, estivessem com a razão. Para mim isso é inadmissível. Bom, sobre a pergunta, né? A minha pergunta vai ser a mesma que eu fiz no último debate sobre esse tema, né? Que é sobre 1 Coríntios 15:32, né? Se a ressurreição ela é apenas um acréscimo de um corpo, mas a gente já está no céu antes disso, então por que Paulo disse que se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos? Maravilha. Entendeu a pergunta, pastor Paulo? Ok. Maravilha. Entendi. Ok. 3 minutos, pastor. Ok. Eu só queria deixar bem claro, Lucas, professor Lucas, que quando eu falo da questão de uma revelação plena, uma revelação completa, eu não estou aqui dizendo que há contradições. Eu estou dizendo que, por exemplo, você não tem, você tem complementos. Você tem ideias complementares que nós vamos discutir aqui. Então, vamos lá. Quando você pergunta sobre 1 Coríntios 15:32, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos, não vos enganei, as más conversações corrompem os bons costumes. O que Paulo trata em todo o capítulo 15 de 1 Coríntios? Paulo trata apenas da esperança da ressurreição. Tá certo? O que nós temos que entender é que a cidade de Corinto era uma Corinto não grega, era uma Corinto romana, no máximo de 100 anos, tinha alguma construção de 100 anos na Corinto que Paulo conheceu, né? Era muito nova, e essa Corinto romana, ela traz também algumas ideias que corriam, que giravam em torno ali das crenças locais, e essas ideias que giravam em torno das crenças locais era uma ideia, não é, de ideias reencarnacionistas que faziam muito parte do pensamento popular da época, né? Lembrar que os gregos influenciaram demais os romanos, né? Horácio até diz que os gregos conquistaram seus rudes conquistadores porque tinham essa grande influência ali. Agora, o que Paulo está fazendo aqui, professor Lucas, é apenas discutir a ressurreição. Então ele está dizendo, olha, por quê? Porque a grande esperança, em nenhum local nós temos a grande esperança final como sendo relacionada à imortalidade. Em nenhum local da Bíblia dá essa ênfase, né, de que o fato de ter uma alma imortal, isso me dá o direito agora de viver nesse estado intermediário a plenitude da revelação de Deus ou a plenitude daquilo que Deus tem para mim. Nós temos, dentro da ordem divina, algo bem claro. E o que é o bem claro dentro da ordem divina? Temos a ideia de que haverá uma ressurreição dos mortos. Aliás, o livro de Apocalipse, ele não começa falando da ressurreição, ele trata da ressurreição, mostrando nessa ressurreição, a primeira ressurreição, uma segunda ressurreição, ele mostra essa ordem, dizendo que esse é o futuro, isso é o que vai estabelecer, não é, de vez a concretização daquilo que Deus está realizando e fazendo. Eu não estou vendo meu horário aqui para eu saber quanto tempo eu tenho. Ok, tá certo? Então, de forma alguma, Lucas, aqui em hipótese... mas aqui está falando da ressurreição, então está negando a imortalidade da alma. Não. A ênfase é a ressurreição no capítulo 15. O único capítulo da Bíblia que explica a ressurreição em toda a Bíblia. Nenhum outro fez isso. Sensacional, ao vivo no canal Análise Teológica 23 e 23.
21 e 23, professor Lucas, réplica. Eu só gostaria que deixasse meu tempo na tela, só para eu ter certeza que o tempo ainda tem, né? Bom, o pastor respondeu muito bem, né, quando falou que a esperança cristã não é a imortalidade da alma, é a ressurreição dos mortos. Agora, a grande questão é, se a alma fosse imortal, e Paulo crê dessa forma, a ressurreição dos mortos seria a esperança cristã? É esse o ponto. Né? Por exemplo, a gente vê lá em Hebreus 11:35, havia mulheres que pela ressurreição tiveram de volta os seus mortos. Alguns foram torturados e se recusaram a ser libertos para poder alcançar uma ressurreição superior. Agora, para os imortalistas, eles não teriam sofrido martírio para encontrar o Senhor, porque eles já encontrariam o Senhor no estado intermediário. Né? Eles simplesmente sofreram martírio porque eles estavam pensando no acréscimo de um corpo, né? E não porque eles realmente queriam encontrar o Senhor. Veja a mentalidade que a gente é levado a crer quando a gente acredita que existe de fato um estado intermediário onde a gente já está com o Senhor em espírito, né? Com uma alma incorpórea. Né? Então eles simplesmente aceitaram ser martirizados pensando no simples acréscimo de um corpo. Né? O pessoal já está no céu. Depois de milênios, ela simplesmente se religa ao corpo que ressuscita da sepultura. Nada mais que isso. A ressurreição, ela não tem realmente um valor real na doutrina da imortalidade da alma. Né? A doutrina da imortalidade da alma, como eu sempre costumo dizer, ela ofusca a doutrina da ressurreição. Agora, vamos voltar para o texto que Paulo fala. Né? Se os mortos, deixa eu voltar lá, 1 Coríntios 15:32, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, vamos viver de uma forma hedonista, né? De uma forma livre, assim, né? Que nem os libertinos vivem. Né? Por quê? Porque não haveria nada depois da morte se não houvesse a ressurreição. É essa a lógica de Paulo. Agora, se Paulo acreditasse que existe vida no estado intermediário entre a morte e a ressurreição, isso não faria o menor sentido. Porque ele nunca queria dizer, viva de uma forma hedonista, peque à vontade, não tem problema, come e bebe, porque amanhã morreremos, se a gente estaria no céu do mesmo jeito, só que sem corpo, para sempre. Né? Será que ele ia realmente dizer isso? Né? Ou, por exemplo, a gente pode voltar lá nos versículos, né? Neste caso, verso 18, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Aqui é a polêmica que aparece no grego, né? Poderia ser traduzido como os que dormiram em Cristo pereceram, como verte em outras traduções. Será que eles estariam perdidos no céu, sem um corpo? Será que eles teriam perecido se não tivessem realmente a ressurreição? E no verso 19 de novo, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos mais dignos de compaixão. Ou seja, né, se não há ressurreição, para Paulo, né, seria só essa vida que a gente tem esperança em Cristo, ou seja, não teria nada após a morte, essa vida seria a única vida que existiria. Né? Agora, por que existe uma outra vida? Por que existe uma vida após a morte? Justamente porque existe a ressurreição, ou seja, a morte não é o fim de tudo. Por quê? Justamente porque existe a ressurreição dos mortos que nos tira do estado de inexistência para fazer com que a gente tenha uma vida eterna em Cristo. Né? Agora, repito, se a gente já estivesse com Cristo no céu, com os anjos, com todos os santos, todos os nossos amigos, parentes, entes queridos, tudo mais, né? Desde muito antes disso, não faria nenhum sentido ele dizer que sem a ressurreição eu ia comer, beber e depois morrer, né? Como se não houvesse nada depois da morte. Para Paulo, o raciocínio é muito claro. Ou você tem vida após a morte com a ressurreição, ou tira a ressurreição, não tem nada depois da morte. Primeira pergunta, então, agora do professor Paulo. Então, pode usar o tempo aí para também fazer uma tréplica, professor. Ok. Então, primeiro, Lucas, essa é uma visão equivocada. Nós acreditamos, os imortalistas acreditam, que o homem, partindo do pressuposto que nós estamos discutindo aqui, que o homem tem uma alma imortal, que esse homem caiu como um todo. Tá? A ressurreição é a ressurreição da carne. Então, nós partimos do pressuposto que o homem caiu como um todo. Então, Deus vai restaurar esse homem como um todo. O outro equívoco constante nessa discussão, que eu percebo por parte dos mortalistas, é acreditarem que, simplesmente, a posição que nós temos é uma posição seguinte. Olha, quando uma pessoa morre, ela está no mesmo estado que o ressuscitado estaria. Esse é um equívoco. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos em períodos intermediários, aguardando um conjunto de coisas entre os quais o tribunal de Cristo, entre os quais passar por um juízo para receber um novo corpo. Agora, quando você menciona a questão de Paulo, e aí eu bato na tecla de que a ênfase de Paulo é na doutrina da ressurreição, a ênfase de Paulo não é na doutrina da natureza humana ou do homem ou do pós-morte, o que acontece, mas ele pontua bem em Coríntios 15 a ressurreição dos mortos. Outro texto que Paulo vai tratar em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, não é? Paulo diz assim, a partir do verso 13, não queremos, pois, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeceres como os demais que não têm esperança.
Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isso, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, quando o Senhor, mesmo dado uma palavra de ordem, ouvir a voz do arcanjo, ressoar a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitará primeiro. Então, Paulo, mesmo acreditando na doutrina da ressurreição dos mortos, ele diz que Cristo trará em sua companhia os que dormem. Se os que dormem, se dormir, é uma analogia, né, usada na Bíblia, para aqueles que pereceram em Cristo, e se ele está trazendo na sua companhia os que dormem, trazendo em sua companhia os que dormem, e como nós temos claramente na Bíblia dizendo que Cristo está no céu, como responder isso? Como responder isso? Então, nós acreditamos, Lucas, que esse estado intermediário nada tem a ver com a ressurreição, porque não acreditamos apenas na ressurreição de salvos, na imortalidade de salvos, mas também de perdidos. Como você responderia à questão de Paulo em Colossenses, em Tessalonicenses? Posso responder já? Pode. Tá, beleza. Vamos lá. Então, o verso 16 que ele leu vai dizer o seguinte: o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que a gente vê que através da ressurreição, não através de uma alma fantasmagórica, que os que dormem em Cristo, né, que está falando dos salvos, né, estarão com o Senhor. O que acontece em seguida? Ele prossegue dizendo: os que tivermos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontro com o Senhor nos ares. Ele não diz que a gente vai ser arrebatado para junto deles, mas juntamente com eles, o que é totalmente diferente, né? Por exemplo, se eu disser que eu vou para o cinema para junto dos meus amigos, alguém pode realmente entender que os meus amigos já estão lá e eu vou apenas me encontrar com eles. Agora, se eu falar, eu vou ao cinema juntamente com meus amigos, aí a única conclusão lógica seria, claro, que a gente vai junto ao cinema, e não que eles já estão no cinema antes da gente, né? Então não são apenas os vivos que vão ser arrebatados na volta de Jesus, os mortos também, eles serão arrebatados juntamente conosco, eles primeiro ressuscitam, então eles são arrebatados para a presença de Cristo. Então não é que Jesus volta acompanhado com os mortos e aí a gente encontra coisa assim, não, eles ressuscitam e são arrebatados juntamente com a gente para o encontro com Cristo. Então, é exatamente o contrário daquilo que o professor falou aí. Se os mortos são arrebatados juntamente com os vivos para encontrar o Senhor nos ares, é porque eles não voltam com o Senhor nos ares. Isso é uma coisa óbvia, né? E aí, como é que fica, então, o trará em sua companhia os que dormem? Está no sentido de trazer em sua companhia os que hoje estão mortos, né? Trazer para a companhia de Cristo. E não que ele vai voltar acompanhado desses mortos. Como que a gente pode ter certeza que essa é a interpretação certa desse trecho, né? Porque toda a linguagem bíblica, né, do Novo Testamento inteiro, sempre que fala quem acompanha Jesus à volta dela, na volta de Jesus, evidentemente, é sempre mencionado apenas os anjos, nunca mencionado almas incorpóreas de seres humanos, fantasminhas ou mesmo pessoas ressurretas, né? Por exemplo, Mateus 16, 27, o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então recompensará cada um conforme que tenha feito. Marcos 8, 38. O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos 4 ventos, de uma a outra extremidade do céu. Ou 2 Tessalonicenses 1, 7. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado do céu com os seus anjos poderosos, em meio às chamas flamejantes. Então, todas as vezes, sem exceção, que a Bíblia fala, quem vai acompanhar Jesus na volta dele, ela nunca fala de almas incorpóreas, fantasminhas que voltam com Jesus lá, ou mesmo de mortos ressurretos. Não, ele vem apenas acompanhado dos anjos. Repito, se a gente vê explicitamente lá, versos 16 e 17 do próprio texto de Tessalonicenses que ele citou, diz claramente que os mortos vão ser arrebatados juntamente com os vivos para o encontro com Cristo. Não que eles voltam junto com Cristo, né? Então, primeiro Jesus volta acompanhado dos santos anjos, depois ressuscita os mortos, então arrebata os vivos que sobem juntamente com os mortos para a presença de Cristo nas nuvens do céu, né? Essa é a cronologia bíblica do retorno de Cristo. Respondeu, pastor? Respondeu. Maravilha, 3 minutos. Ok, então vamos lá. Quando você pega esse texto,
nós não estamos negando, em hipótese alguma, Lucas, a ideia de que Jesus virá com os seus anjos. Isso é muito óbvio, isso é muito claro, isso é defendido nas Escrituras. Mas quando Paulo está tratando da esperança daqueles crentes em Tessalonicenses, Paulo faz questão de envolver cada um deles nessa perspectiva do retorno. Então, quando por exemplo, você citou Mateus, quando Jesus fala da volta dele, com os seus santos anjos, tudo isso, está falando de um retorno geral para todo mundo. Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica, e ele bate na tecla, olha, para vocês terem esperança, Então, alguns tinham sido mortos, são os que dormem, e aí ele diz, pois se Cristo Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia, juntamente com ele, os que dormem. Esse texto não nega nenhum dos outros textos, ele simplesmente acrescenta aqui um detalhe, que é um detalhe necessário para uma igreja ter esperança com relação àqueles que partiram. Eles voltarão com Cristo. E aí no verso, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, ele está dizendo que se ele está trazendo em sua companhia os que dormem, ele não pode estar tratando de anjos. Anjos não dormem. Anjos, em hipótese alguma, essa analogia do dormir pode aqui encaixar para os anjos. O que ele está falando são dos santos que partiram, que morreram, e aí o dormir é usado como essa metáfora na Bíblia para aqueles que partiram, e aí esses santos que dormiram virão em Cristo. De que forma? Suas almas, seus espíritos voltarão, se encontrarão com seus corpos que se levantarão dos mortos, e ele diz, estaremos para sempre com o Senhor. Então aqui não tem nenhuma contradição aparente, né? Aliás, nenhuma contradição real ou aparente dessa questão quando se trata da vinda de Jesus. Jesus trará em sua companhia os que dormem. Ele não está falando aqui dos anjos, que também virão na companhia dele. Só que ele está mencionando essa questão para trazer esperança àqueles cristãos que tinham morrido, aqueles cristãos que tinham sofrido martírio, enfim, para essa igreja. Ele volta com essas almas dos que partiram, né, e se encontra com elas aí, os seus corpos, e ressuscitam. E aí vamos estar para sempre com o Senhor. Então, esse texto não pode ser usado de forma nenhuma para ser uma referência geral ao retorno dos anjos junto com Cristo. Brilhante, e isso foi apenas a primeira rodada. E o professor Lucas já vai iniciar a segunda rodada aqui no canal Análise Teológica ao vivo, mas antes eu gostaria de fazer um pedido muito sincero a vocês que estão aqui nesta live de hoje, realmente ao vivo, 21h36, sexta-feira, que Deus te abençoe. Se inscrevam no canal do professor Paulo Sérgio Batista, Apologia com P, e também no professor Lucas Manzoli, também ambos os links já estão na descrição deste vídeo, e vamos seguir aqui com a segunda rodada desse debate, que terá 4 rodadas aqui de 3 minutos para perguntas, respostas e réplicas no canal Análise Teológica. O professor Lucas iniciará então a segunda rodada aqui. Professor Lucas, você pode também fazer aí uma tréplica da rodada anterior. Sim, beleza. Bom, em primeiro lugar, desculpa a moto passando ali atrás, né? Isso era difícil. Eu não falei que os que dormem são os anjos. Em momento nenhum eu falei isso na minha fala anterior, né? O que eu disse é que o texto não diz trazer em sua companhia, né? Ele leu dessa forma no texto, né? Quem quiser pode voltar ao debate, ele vai dizer assim, que o texto diz trazer em sua companhia. O texto não diz isso, o texto diz trazer com ele. Que sentido? Eu falei na minha primeira fala, no sentido de que eles serão levados para a presença de Cristo, assim como os vivos. Né? Por quê? Porque o texto mesmo diz que os mortos serão ressuscitados e arrebatados juntamente conosco para a presença de Cristo. Não é que eles voltam com Jesus para encontrar os vivos. Em momento nenhum o texto diz isso. Por isso que eu citei todos os textos que falam que sempre Jesus volta acompanhado dos anjos. Nunca diz que volta acompanhado dos anjos e também dos santos, dos mortos, das almas, quem quer que seja, né? Inclusive, o texto não diz nada de religação de corpo e alma. Ele falou que a alma vai religar com o corpo nessa ocasião. Não diz nada disso, nem nesse texto, nem em texto nenhum, né? Inclusive, se a gente for ver o contexto inteiro, ele nega terminantemente que existe qualquer tipo de imortalidade da alma aqui. Porque ele diz, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que vocês
não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Aí ele vai falar, qual que é essa esperança, né? Aí ele vai dizer, dada a ordem da voz do arcanjo, ressona a trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para encontro com o Senhor dos ares, para o encontro, não é que eles voltam com Jesus para encontrar a gente, não, nós dois somos arrebatados para o encontro com o Senhor dos ares, está muito claro isso no texto. Aí diz, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Então, por meio de qual meio, né, que a gente vai estar com o Senhor para sempre, tanto os vivos como os mortos? Não é através da imortalidade da alma, não é a gente morrer e ir para o céu, mas é na ressurreição dos mortos e no arrebatamento da igreja. É esse momento em que a gente vai estar com Cristo. Agora, é curioso que, no texto que Paulo fala justamente, né, não sejam ignorantes acerca dos que dormem, para que vocês não se entristeçam como os outros, que não têm esperança, ele não fala nada de uma alma que sobrevive à morte. Ele poderia simplesmente fazer que nem qualquer imortalista faz hoje de hoje. Assim, não tem razão para vocês não terem esperança, porque Cristo estão lá no céu já, eles estão com Cristo, eles estão com o Senhor, né? Não tem nenhuma razão para vocês estarem entristecidos desse jeito, né? Pelo contrário, ele só é a única esperança que Paulo dá para aqueles que já tinham morrido, né? Para os cristãos que tinham morrido, é justamente voltada na ressurreição dos mortos. É curioso que hoje em dia você nunca vai ver um imortalista falar sobre isso, né? Talvez um debate como esse veja, mas na prática você nunca vai ver eles consolando alguém, por exemplo, alguém que morreu, né, no enterro, você nunca vai ver ele falar só da ressurreição, né? Você vai ver ele falar, já está com o céu, já está com o Senhor e tudo mais, mas o consolo de Paulo era integralmente voltado apenas e exclusivamente para a ressurreição dos mortos, né? Bom, agora a pergunta, né? De acordo com Atos 2:34, Davi subiu ou não subiu ao céu? Eu vou ler o versículo aqui, né? Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Então, com baseado nesse texto aqui, é possível dizer que a alma de Davi já está no céu? Repete só, por favor. Repete o texto, por favor, Lucas. Tá, pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Atos 2, 34 e 35. Certo, Atos 2, 34 e 35. Posso responder? Tranquilo. Ok, vamos lá. A doutrina da imortalidade da alma, primeiro, nós temos uma questão fundamental nessa discussão. Qual é? Quando a Bíblia diz, nós não temos em todo o Antigo Testamento, nós não temos uma doutrina desenvolvida sobre a questão do estado intermediário. Nós não temos. Tanto justos como ímpios vão para o Sheol. A Bíblia não menciona nenhum detalhe disso. E nenhum deles, é interessante, por exemplo, naquele texto de 1 Samuel 28, quando Samuel vai consultar a médio de Endor, ele pergunta para ela, aliás, ela pergunta para ele, quem que você quer que eu faça subir? Ela não fala, quem você quer que eu faça descer? Então, todos eles estão falando, todos eles acreditam que na morte vão para o mundo dos mortos. Aliás, Lucas, eu acho que você deve conhecer essa informação, todos os povos do Antigo Oriente Próximo acreditavam no mundo que era dividido em 3 partes, entre os quais o mundo dos mortos, o mundo subterrâneo. Todos os povos, sumérios, acádios, egípcios, o povo de Ugarite, o povo de Ebla, fenícios, todos eles acreditam nisso. Então, quando a Bíblia diz que Davi não subiu aos céus, né, está dizendo simplesmente que ele não foi elevado aos céus após a morte. E aí tem um texto bem interessante de Efésios capítulo 7, que diz assim, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Olha, o que quer dizer subiu, senão também aquele que havia descido até as regiões inferiores da terra? Então, nós temos nesse texto aqui, que é como eu poderia dizer, é o cumprimento de um salmo, aliás, é um salmo, né? Salmo 68, 18, e ele está mencionando aqui a ideia de que Cristo, quando subiu à altura, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. E aí nós temos o que na Bíblia? Jesus, ele é aquele que inaugura essa subida aos céus, ele é aquele que inaugura na sua ascensão essa nova estada dos mortos, essa estada dos mortos como sendo um lugar intermediário no céu. E aí, lembrando uma coisa, tá?
É um equívoco dos mortalistas acreditarem, olha, eles morreram, estão no céu, então pronto. Então, para que ressurreição? Né? O homem caiu como um todo, Deus vem restaurar o homem como um todo, ainda haverá um juízo das obras dos salvos, como Paulo diz, tá certo? Em Coríntios, e aí nós temos que entender isso. Há uma abertura agora para esse estado intermediário, né, que agora se torna no céu, enquanto Cristo, enquanto esses salvos vão ser ressuscitados e vão passar por todas as suas obras pela prova de Deus. Então, Efésios deixa bem claro que houve uma mudança desse local, do Sheol para o céu. Réplica, professor Lucas. Bom, em primeiro lugar, esse texto que ele citou, que fala de levar cativo o cativeiro, nenhum teólogo antigo interpretava dessa forma. No meu livro eu mostro vários deles, todos eles que eu pesquisei, Calvino, o próprio John Wesley, Adam Clarke, vários deles, nenhum deles interpreta dessa forma. Isso daí é uma invencionice que os mortalistas criaram em tempos recentes para conseguir justificar como que no Antigo Testamento eles iam para o Sheol, né? E mesmo assim eles acreditam que hoje eles estão no céu agora, né? Se o Sheol fica embaixo da terra, o céu obviamente fica em cima, né? Agora, se a gente for ver o texto, nem sequer faz sentido interpretar como sendo no sentido de levar cativo o cativeiro, então ele tirou os salvos do seio de Abraão para levar para o céu. O texto não diz isso em lugar nenhum. Pelo contrário, se fosse o caso, a gente teria que interpretar que Deus levou cativo os próprios salvos, o que seria um absurdo, né? Essa linguagem aqui não tem nada a ver com levar cativo os salvos para o céu. Tanto é que não fala que levou cativo os cativos, né? Ele sim que levou cativo o cativeiro em si. Ele teria que ter mudado o lugar, se for interpretar literalmente a esse ponto, né? Em nenhum momento esse texto faz menção a isso. Pelo contrário, né? Isso aqui é claramente uma alusão ao Salmo 68, 18, né? Que mostra que quando o exército enfrentava o outro, o vencedor ele fazia prisioneiros do exército derrotado e, nesse sentido, ele levava em cativeiro para fazer eles servirem como escravos. Aí eles se apoderavam dos despojos de guerra e esses despojos eram distribuídos entre si e com o seu povo. Por isso que falou que Deus deu dons aos homens e tudo mais, né? É isso que Jesus espiritualmente fez sobre as forças das trevas da cruz do Calvário. O que ele fez? Lá em Colossenses 2,15 vai dizer, né? Ele despojou os poderes e autoridades e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, isso daqui não tem nada a ver com tirar os salvos do seio de Abraão e transportar eles para o paraíso. O texto não diz isso em momento nenhum. Todos os autores antigos, repito, eles unanimemente, mesmo os imortalistas, né? Eles sempre interpretaram esse texto no mesmo sentido de Colossenses 2,15, né? Da linguagem da vitória de Cristo sobre as forças das trevas, né? Justamente por isso que fala de levar cativo o cativeiro. Não está falando de levar amigos para o céu. Está falando de condenar inimigos, né? De despojar os inimigos dele, né? É o contrário daquilo que ele está argumentando. Agora, voltando no texto que fala de Davi, eu tenho 1 minuto só aqui. Bom, se a gente vai ver o contexto da citação, deixa muito claro que Davi continuava no Hades ali. Por quê? Verso 27 vai dizer, porque tu não me abandonarás o sepulcro. Só que é a tradução da NVI. No grego, você vai encontrar o me abandonarás, está lá psique, alma. E o sepulcro está lá Hades. Ou seja, você não abandonará a minha alma no Hades, nem permitirá que teu santo sofra a decomposição. Ele vai dizer no verso 29, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu túmulo se encontra entre nós até hoje. Por que ele diz isso? Ele continua, prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no Hades e cujo corpo não sofreu decomposição. Em outras palavras, todo o ponto de Pedro é que a alma de Jesus morreu, é que a alma de Jesus não permaneceu no Hades, mas a de Davi sim. É por isso que Davi disse que aquilo que Davi escreveu naquele salmo em questão se aplicava a Jesus, não a ele mesmo. Né? Por isso que ele disse que Davi não subiu ao céu, já que a alma dele permanecia no Hades até aqueles dias, como também é dito lá no verso 29. Isso prova que para Pedro o corpo está na sepultura, é a mesma coisa da alma estar no Hades, o que equivale o Hades, a alma no Hades ao corpo na sepultura. Né? Então, basicamente é isso, depois que eu volto para fazer as considerações adicionais. Maravilha. Pergunta, professor. Claro que dá uma malhada nele aí. Vamos lá, vamos entender isso aí. Nós não temos, Lucas, uma afirmação aqui. A afirmação não é, olha, os salvos, né, as pessoas no Antigo Testamento estavam na mesma condição, então nenhum imortalista crê nisso. Nenhum imortalista. Paulo, lá em Filipenses, capítulo 1, verso 23, Paulo nos traz algo muito interessante. Deixa eu só... Filipenses capítulo 1, versículo 23, Paulo nos chama a atenção de algo muito interessante. Ele diz, ora,
De um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Agora imagina, Paulo acreditando que não tem alma imortal. Ele diz, pessoal, olha, eu estou constrangido de um ou outro lado, tendo o desejo de morrer e dormir. E aí dormir para ele seria melhor, ou seja, ele não está realizando nada, ele não está mais fazendo nada, né? E olha o que ele diz no verso 24. Mas por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. Ou seja, por que permanecer na carne para Paulo era interessante? Porque ele quer dizer aqui que permanecer na carne denotaria o fato de que ele ia continuar trabalhando a serviço de Cristo. Agora, imagine ele dizendo no verso 23 que era melhor, incomparavelmente melhor, ele está no sono da alma. Ele está dormindo, né? Está inconsciente. Ou seja, para Paulo seria melhor estar inconsciente ou consciente trabalhando para a obra de Deus. Ele disse, segundo a interpretação dos mortalistas, ele diria, segundo você, que ele então estaria feliz, estaria mais realizado, mais contente em estar no sono da alma, ou seja, inconsciente na morte, sem saber de nada o que estava acontecendo, sem realizar nada por serviço de Deus, simplesmente descansando, aguardando as recompensas que ele receberia. Então, parece que essa interpretação não é necessariamente, Lucas, a melhor interpretação que dá para a gente dar, principalmente dentro da teologia de Paulo. Paulo deixa bem claro, aliás, em 2 Coríntios capítulo 12, né, tem um texto extremamente curioso também sobre isso. Ele diz, conheço um homem há 14 anos, em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ou seja, se Paulo tinha certeza que não tem alma imortal, por que ele vai discutir, ele vai demonstrar uma dúvida desse arrebatamento, se foi no corpo ou fora do corpo, se fora do corpo não há consciência? Excelente. Tá, são duas perguntas aqui, só para responder a primeira, precisaria de 10 minutos, mas beleza, vou tentar rapidamente responder as duas. 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Será que a expressão fora do corpo aqui significa que é uma alma fantasminha saiu do corpo e cometeu o pecado no lugar? É óbvio que não. Então a gente tem que tomar cuidado em pegar expressões tipo fora do corpo e interpretar de acordo com pressupostos dualistas. E aí colocar isso para dentro do ensino do que não é a mentalidade de Paulo. Quando ele fala de fora do corpo aqui, eu tenho um estudo bem aprofundado sobre isso, então não está falando de uma alma sair do corpo e aí ele ter aquilo ali que ele ter ido para ser arrebatado, mas sim, claramente falando de uma visão, ou seja, um arrebatamento de sentidos. Ele não estava corporalmente, fisicamente no céu, mas ele estava ali em espírito, né? Ou seja, com arrebatamento de sentidos. Então é nesse sentido que ele fala, tem vários textos, inclusive, que usam esse tipo de expressão para falar de arrebatamento de sentidos. Por exemplo, Atos 12:9, ou então Ezequias 11:1, Ezequias 11:24, diz a mesma coisa. Atos 11:5 vai falar, por exemplo, eu estando orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento de sentidos, uma visão. Aí ele vai falar a visão que ele teve. Então, o arrebatamento de sentidos é que a Bíblia quer dizer quando usa essa expressão fora do corpo, né? Que não é uma alma saindo do corpo, assim como não é em 1 Coríntios 6:18. Sobre o texto de partir e estar com Cristo, a gente tem que entender. Beleza, Paulo partir é morrer, concordo, 100%. E estar com Cristo é óbvio que é quando o momento em que ele estaria com Cristo. Agora, a questão é, esse estar com Cristo, ele se passa num estado intermediário ou na ressurreição? É na ressurreição. Como que a gente pode ter certeza disso? Porque não existe tempo entre a morte e a ressurreição na perspectiva de quem morre. A gente vai lá para Hebreus 9:27. Da mesma forma como está destinado ao homem a morrer uma só vez e depois enfrentar o juízo. O que acontece imediatamente após a morte? Juízo, na resposta do autor de Hebreus. Agora, quando acontece esse juízo? 2 Timóteo 4:1. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu e os
solenemente, ou seja, Jesus não julgou os mortos ainda, de acordo com esse texto. Ele só vai julgar na sua volta, no seu retorno. Entretanto, o autor de Hebreus diz que morreu imediatamente em seguida vem o juízo. Como pode, então, o juízo ser imediatamente após a morte, se ele só ocorre lá na volta de Jesus? É óbvio que é porque não existe tempo entre a morte e a ressurreição. Você morre, deixa de existir, e a ressurreição é no estalar de dedos. É por isso que você, ao morrer, você imediatamente já ressuscita na sua perspectiva. Agora, claro, para quem está entre os vivos, vai levar milhares de anos e tudo mais, né? Porque o tempo corre entre os vivos, ele só não corre para quem está morto. Ele também fez um outro paralelo com o texto de 2 Coríntios 5:10, né? Aqui é o texto mais interessante, que Paulo vai falar a mesma coisa, mas com outras palavras. Ele vai dizer: se a nossa casa terrestre, esse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna dos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu, se todavia, estando vestidos, não formos achados nus. Porque nós também, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Em outras palavras, ele não queria morrer para ficar na condição de despido, sem um corpo, mas sim para ser revestido. Pensando na ressurreição que Paulo falava isso. Sensacional. Réplica, professor? Primeiro, Hebreus 9:27 não tem a palavra imediatamente. Simplesmente diz que após a morte segue-se o juízo. Não está dizendo que imediatamente segue-se o juízo. Então, ele não está dando esse detalhe. Está ordenado aos homens morrerem uma única vez, depois disso vindo o juízo. Pronto. Então, depois da morte virá o juízo. Não importa qual seja essa condição, né? Então, ele não está focando aqui em forma nenhuma, dizendo assim, olha, após a morte imediatamente vem o juízo. Imediatamente não está no texto, não tem essa conotação aqui. Agora, vamos lá. Quando a gente fala dessa questão, quando você menciona 1 Coríntios capítulo 6, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo, né? Isso aqui tem uma questão bem curiosa que está dentro do próprio contexto. Paulo está tratando aqui de pecados relacionados ao sexo, a impureza aqui, né? A impureza aqui que ele vai usar a palavra grega porneia, então ele está relacionando isso aqui à imoralidade sexual, e é como se ele dissesse, a imoralidade sexual é o pecado, o pecado mais aviltante, é um dos mais aviltantes para o corpo. Então, ele está pecando e cometendo impureza contra o próprio corpo. E aí ele vai dizendo, fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer fora do corpo. Agora, eu não posso pegar essa expressão aqui, que é muito clara, e dizer que é a mesma coisa do que Paulo está falando em 2 Coríntios, capítulo 12. Eu não posso simplesmente, não, ele está falando de fora do corpo. Então, se ele está falando de fora do corpo, então é a mesma coisa. Nós devemos lembrar que sempre na interpretação de texto, não é uma palavra que linka a outra que é soberana. É o contexto que é soberano. E aí Paulo está falando de revelações que ele recebeu, e ele está falando de alguém que foi arrebatado, né? Arrebatado, ele usa a mesma palavra que aparece em Tessalonicenses, harpazo, e ele diz, até ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo. Ele não está tratando, Coríntios 6 está tratando de uma questão aqui na terra, do pecado que as pessoas cometem, e que esse pecado, os outros pecados são pecados fora do corpo, mas essa porneia é no corpo. Esse texto de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 12, ele está deixando bem claro o seguinte, que conhece alguém, alguns dizem que ele está falando de si mesmo, que há 14 anos foi arrebatado até, olha o que ele está dizendo, foi arrebatado até o terceiro céu. E aí ele pergunta, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis às quais não é lícito ao homem referir. Então, Paulo, aqui está sendo muito claro, muito explícito, ao dizer que essa experiência fora do corpo, que ele tem dúvida, é uma experiência, vamos usar uma expressão extra, ele está na dúvida se foi essa corpórea ou corpórea. Ele sabe que foi arrebatado, mas ele tem dúvida de como foi, se ele foi arrebatado totalmente ou foi arrebatado só em espírito. O texto, para mim, o texto é muito claro, não adianta eu pegar, linkar com a palavra lá e tirar do contexto do que ele está tratando, que é um arrebatamento, uma experiência de arrebatamento com o Senhor.
Sensacional, realmente, ao vivo. Ah, acabou. Não, só acabou a metade. Estamos entrando, então, agora na parte final. Pega tudo que você já colheu e dobre por 2. Exatamente. Aí vamos fazer uma colheita agora de 100%. Um percentual muito positivo para aqueles que estão entrando agora na audiência rotativa do canal Análise Teológica. Vamos começar a terceira rodada, mas antes eu gostaria de deixar um recado para amanhã, sábado, 21 horas, ponto com Adventista Vanderlei Casale estará aqui novamente trazendo as melhores refutações sobre a sistemática adventista. Sabemos aí que os protestantes aí gostam de malhar a teologia adventistas e quem irá responder todas elas aqui num novo episódio amanhã ao vivo no canal Análise Teológica, Vanderlei Casale. E para começar muito bem a sua semana, Adolfo Euclair, 21 horas também, refutados domingo. Marque aí na sua agenda. Terceira rodada aqui no canal Análise Teológica, que está realmente incrível hoje. Professor Lucas também aí pode aproveitar os próximos 3 minutos para refutar a rodada anterior, lembrando que ainda temos mais 2 rodadas. Bom, Hebreus 9:27 não usa o termo imediatamente, mas diz que após a morte vem o juízo. Então não faz sentido você interpretar que existem milhares de eventos durante milhares de anos até chegar o juízo e ficar lá esperando, né? Mesmo que não fosse o caso, ainda assim, todos os textos bíblicos mostram que só existe um juízo e esse juízo é sempre no singular. Esse juízo sempre acontece na volta de Jesus, né? E eu pergunto como o cara já estaria no céu e no inferno se ele nem sequer foi julgado ainda, né? Por exemplo, Mateus 12:36 diz: no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda a palavra que tiverem falado. Não diz nos dias dos juízos, né? Como se existisse um juízo particular e outro juízo final, que nem os imortalistas creem, né? Diz no dia do juízo haverão de dar contas, né? Deus determinou um dia em que há de julgar os homens. Paulo diz lá em Atos 17, salvo engano, versículo 11, né? Enfim, então isso daqui claramente prova o meu ponto, né? A respeito do texto lá de Paulo, do partir estar com Cristo, que não existe tempo entre a morte e a ressurreição. Em relação a 1 Coríntios 6:18, eu não disse que o fora do corpo ali é o mesmo significado do texto de 2 Coríntios 12, no momento nenhum eu falei isso, mas sim que é errado pegar uma expressão específica e interpretar de acordo com os pressupostos dualistas, né? Ou seja, ele pega a expressão fora do corpo e automaticamente entende que está falando de uma alma que sai do corpo, mas o texto não diz isso. Paulo não menciona o termo alma nem o termo espírito ali em 2 Coríntios 12, em momento nenhum. O professor Paulo, né, com todo respeito, ele não conseguiu citar uma ocasião onde Paulo cita esses termos para embasar o entendimento dele de que o fora do corpo ali diz respeito a uma alma, um espírito que sai do corpo. Então, da onde que ele tira que o fora do corpo é uma alma que sai do corpo? Justamente dos pressupostos dualistas dele. É isso que eu falei. Se a gente vai usar pressupostos, a gente poderia pegar o texto lá do fora do corpo, da imoralidade sexual, para falar também que ele pecou como fantasminha fora do corpo. Os espíritas poderiam dizer isso, por exemplo, né? Então a dúvida de Paulo aqui não era se ele foi arrebatado no corpo ou só com uma alma, né, fantasmagórica, alguma coisa do tipo, que a Bíblia não ensina, né? O homem é uma alma, ele não possui uma alma, como a gente vê lá em Gênesis 2:7, mas sim se ele foi arrebatado ao céu fisicamente ou apenas uma visão, ou seja, se foi apenas num arrebatamento de sentidos. Quanto tempo que eu tenho ainda? Pode colocar na tela, por favor, só para eu saber se eu tenho mais tempo para argumentar. Tá, 59 segundos, tem mais um pouquinho, então, né? Então, por exemplo, Tiago 2:26 vai dizer: o corpo sem espírito está morto. Agora, se realmente o espírito de Paulo saiu do corpo para ir lá no arrebatamento em questão, então Paulo teria morrido. Então, se Paulo morreu, ele teria que ter ressuscitado. Qual texto fala que Paulo ressuscitou? Né? Em momento nenhum a gente vê isso, né? Por exemplo, a gente vê em Atos 2:12-9, não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo, mas julgava Pedro que era apenas uma visão. Ou seja, né, ele estava saindo da prisão, mas na cabeça dele aquilo não estava acontecendo fisicamente, apenas uma visão. É isso que é chamado de arrebatamento de sentidos na Bíblia, né? Ou, por exemplo, né, Ezequiel 11:24, o Espírito de Deus ergueu-me e levou-me, que estava exilados à Babilônia, na visão dada pelo Espírito de Deus. Né? Então, trata-se de um arrebatamento de sentidos, né? Não de um arrebatamento de uma alma. Tá, agora, a pergunta que eu tenho que fazer é a seguinte: de acordo com Hebreus 11:39-40, quando é que os heróis da fé alcançarão a concretização da promessa e que promessa é essa? Hebreus 11:39-40. 39. Pode ler, Lucas, por gentileza, para não consumir aí o tempo do pastor. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Maravilha. Tempo, pastor. Ok, deixa eu só... Pode ler novamente, por gentileza, Lucas.
Tá, ora todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, nós temos, nesse texto de Hebreus, nós temos um texto bem claro que está falando de algo futuro. O grande problema aqui, Lucas, é o seguinte. Qual é o grande problema que existe nessa discussão aqui? O grande problema é que aqueles que não são os mortalistas, eles acreditam sim, que os imortalistas acreditam que após a morte, essa pessoa já está no estado de glória na cabeça deles. Essa pessoa já está num estado de glória e, portanto, dentro desse estado de glória, essa pessoa já poderia, então, estar usufruindo do estado eterno. Não é isso. Nós não acreditamos que exista um estado de glorificação imediata à morte, mas um período de aguardo nos céus, no lugar do céu chamado paraíso, assim também como na morte, ninguém vai, nenhum ímpio, por pior que seja, vai para o lago de fogo. Então, existe um momento intermediário antes desse juízo de Deus que virá. Quando você falar, mas a Bíblia cita que só vai haver um juízo. Não, nós temos dois juízos. Nós temos um juízo da igreja, né, que é tratado na Bíblia como bema, como tribunal de Cristo, que não é um juízo para condenação. Paulo fala de alguns que vão ser salvos como pelo fogo. Então, Paulo diz, vai haver um juízo sobre a igreja, vai haver um tipo de juízo sobre a igreja. Não um juízo como o juízo do grande trono branco, não um juízo como aquele juízo que está lá destinado aos ímpios. Aquele juízo lá do trono branco, que é um outro juízo, não dá para dizer assim, só tem um juízo na Bíblia. Não, a Bíblia mostra dois juízos. Um julgamento para a igreja, um julgamento para os ímpios. Esse da igreja não é para condenação. Esse para os ímpios, sim, é um julgamento para a condenação eterna. Então, tem que entender que o fato de se defender um período intermediário, né? Olha, Paulo não está dizendo aqui, como você falou, ele não acreditava em fantasmas e tal. A questão do arrebatamento, ele tem dúvidas. Ele diz, se no corpo ou fora do corpo. Mas ele não está usando a palavra alma, mas ele não precisa usar a palavra alma. Se simplesmente ele falar que no corpo ou fora do corpo, então ele está dizendo, olha, se eu tenho consciência fora do corpo, é porque eu tenho algo que sobrevive à morte do meu corpo. E aí quando você diz, não, mas se Paulo tivesse o espírito tirado, ele tinha morrido. Paulo não teve um surto ou um problema dele. Paulo simplesmente estava sob o poder de Deus sendo revelado algo para ele. Se os imortalistas, não é? Se o meu espírito sai, eu morro, tá? Mas se Deus quiser me arrebatar o meu espírito e falar comigo nesse momento de arrebatamento no meu espírito, né? E manter-me vivo, ele o fará. Nós não temos, isso não é a grande discussão aqui. O que nós estamos batendo no ponto é que Paulo tem, sim, dúvidas de como foi esse fenômeno. E não foi uma visão. Porque se fosse uma visão, estava muito claro. Como apareceu em Atos. Sensacional, professor Lucas. Bom, ele disse que se fosse uma visão, estaria muito claro. Mas é exatamente isso que eu refutei com Atos 12:9. Vou repetir o texto. Não sabia que era real o que se fazia por meio do anjo, mas julgava que era apenas uma visão. Ou seja, Pedro não sabia se ele estava lá fisicamente ou apenas uma visão. Exatamente como Paulo também não sabia do texto em questão. Não tem nada de alma saindo do corpo. A dúvida de Paulo, eu repito, não era se ele estava lá com uma alma fantasmagórica e corpóreo fisicamente, mas se ele estava lá fisicamente no céu, diante do trono de Deus, ou se ele estava apenas tendo um arrebatamento de sentido, ou seja, ele se via lá, mas ele não estava ali literalmente. Bom, sobre a questão do juízo, né? Quando eu falei de um juízo, eu me referia, claro, a um juízo para cada pessoa, e não dois juízos para cada pessoa, que os mortalistas acreditam. Eu acho que o professor Paulo não deve acreditar, porque ele não defendeu isso aqui nesse debate ainda, mas todos que eu já conheci até hoje, eles defendem o conceito de que existe um juízo individual e um juízo geral, ou seja, dois para cada indivíduo, seja justo ou seja ímpio. Agora, se na Bíblia existe um juízo só para cada um, e esse juízo depois que Jesus voltar, então é óbvio que não pode existir um estado intermediário onde a pessoa já estaria no céu ou no inferno, sem mesmo que fosse julgada antes, né?
Bom, sobre o texto lá de Hebreus que eu citei, que é o tema da pergunta, né? Eu não disse que na visão imortalista ele já estaria no estado da glória, mas sim que o autor de Hebreus não fala de estar no estado de glória, e sim de estar na cidade celestial, que é isso que eu perguntei, inclusive, a minha pergunta foi exatamente sobre isso, vou repetir, né? Quando eles vão alcançar a concretização da promessa, e que promessa é essa? Ele não respondeu a parte do que promessa é essa, então eu vou responder lá com o contexto do próprio versículo lá, Hebreus 11, 13 a 16, vai dizer o seguinte: todos esses morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem de onde saíram, teriam a oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso, Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, pois lhe preparou uma cidade. Então, qual que era essa promessa que ele tinha, né? Qual que era essa concretização da promessa? Que promessa é essa? Era estar em estado glorificado? Não é isso. Pelo contexto, está falando justamente da pátria celestial, que para os imortalistas, os mortos já estão lá hoje. Então, eles já teriam alcançado a concretização da promessa, independentemente de eles só serem glorificados mais tarde, né? Porque se a promessa que se refere a estar no céu, ou seja, está na pátria celestial, eles já estavam lá, então eles já teriam alcançado a promessa. É muito nítido isso, né? E não é apenas isso que mostra que eles não estavam lá ainda, né? O próprio contexto que a gente viu mostra mais ainda, né? Porque ele diz que, além deles desejar, eles desejam a pátria celestial. Por acaso você vai desejar um lugar que você já está? Não faz sentido, né? Tipo, eu morar aqui em Curitiba, eu falar, eu desejo morar em Curitiba. Como assim? Eu já moro em Curitiba? Porque não faz sentido falar isso, né? Se alguém deseja alguma coisa, é porque não tem. Se eles desejam a pátria celestial, é porque eles não estão lá ainda. É uma coisa extremamente óbvia, né? E ainda eles falam, né? Deus lhes preparou uma cidade, ou seja, eles não estão lá ainda. A cidade está preparada para o dia em que eles vão entrar lá, né? Então, todo o contexto mostra, e depois fala, né? Eles estão procurando uma pátria. Você vai procurar um lugar onde você já está, né? Como eu falei, nada disso faz sentido na visão imortalista, né? Pergunta, e claro, pode, claro. Então, vamos lá. Primeiro, voltando mais uma vez à questão lá de Atos. Eles não sabiam, tinham dúvidas se aquilo era uma visão, o que era o que estava acontecendo, mas naquele texto não aparece a palavra harpazo, não aparece a ideia clara de que houve um arrebatamento, sim. Foi retirado, ali ele tem a dúvida. Ele foi levado, ele foi retirado. Ele tem a dúvida se de fato no corpo ou fora dele. Agora, vou bater numa tecla aqui de uma questão. Quando você menciona o texto de Hebreus 11, aí, que você colocou aqui, Lucas, eu entendi perfeitamente o que você quis dizer, e mais uma vez eu quero apontar, existe um equívoco enorme na forma com que vocês entendem a ideia do imortalismo. Por quê? Porque vocês, na cabeça de vocês funciona assim, peraí, o cara morreu e ele foi para o céu, então tá. Então ele lá já está usufruindo de tudo que ele tem que usufruir, logo, uma ressurreição não faria sentido. Mais uma vez, eu quero deixar bem claro que isso é um equívoco. Por quê? Apocalipse, capítulo 6, 9 até o 12, né? Vou ler o 9 e o 10 aqui, diz: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Aí ele continua: clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente ele os foram. Ou seja, nós acreditamos, Lucas, exatamente nessa ideia aqui. Nós não acreditamos que alguém morre e por ele e por nós não acreditarmos, por exemplo, que essa pessoa, ao morrer, ela tenha que obrigatoriamente já usufruir de tudo aquilo que é o reino eterno. Não é essa a ideia. Eu, mais uma vez, vou bater na tecla de algo que eu falei lá atrás. Quando nós pensamos nessa ideia, nós pensamos igual à questão dos mortos, quer sejam justos, quer sejam injustos. Não existe, mesmo para aqueles que acreditam na doutrina do inferno, né? da condenação eterna no inferno, não existe a ideia de que a pessoa morreu já vai ser condenada. Existe uma diferença entre Hades e Guiena. Existe uma diferença entre um justo que morreu e está na presença do Senhor, a alma dele,
até que ele seja ressuscitado e venha com o Senhor. Então, nesse texto aqui, João diz que viu as almas debaixo do altar de Deus, vindicando justiça, e foi dado a elas, né, uma vestidura branca, e disseram para ela: descansem ainda por um pouco tempo, até que se completem aqueles que também, como vocês, foram mortos. Bom, se a gente vai interpretar aqui literalmente esse texto, então a alma literalmente dorme, né, porque diz descansem um pouco mais, literalmente veste uma vestidura branca. É meio difícil de imaginar um fantasminha incorpóreo ter que vestir uma veste branca, né? E mais ainda, se isso, na verdade, isso fundamentaria a doutrina do sono da alma, que eu sou mortalista, né? Eu não sou psicopaniquista. Eu não creio que a alma literalmente dorme, eu creio que a alma morre, né? Agora, se realmente esse texto fosse tomado pela letra, fundamentaria o sono da alma. A alma estava dormindo ali, despertou naquele momento aí para falar aquilo e depois fala, dorme mais um pouco aí, né? Ou seja, não fundamentaria a mortalidade da alma em momento nenhum, né? Agora, vamos ver alguns contextos, né? Esse texto tem que contexto? É um contexto literal? É um contexto simbólico? Esse é o problema dos imortalistas. Eles pegam qualquer coisa na Bíblia sem analisar o contexto para ver se realmente é literal ou não. Por exemplo, Apocalipse 5:3 fala de criaturas marítimas falando e louvando a Deus. Não apenas almas, animais falam e louvam a Deus, né? Cavalos, cabeça de leão, soltam fogo pela boca, né? Apocalipse 9:17, 2 oliveiras, 2 candelabros, soltam fogo pela boca, gafanhoto com rosto humano, cabelo de mulher, dentes de leão, coroa de ouro na cabeça, mulher grávida no deserto, tem asa e voa, é perseguida por um dragão, né? Tudo isso aí, obviamente, não é literal. Agora, a gente vai ver, inclusive, nessa própria questão dos selos, né? O selo anterior a esse, João diz, diante de mim estava um cavalo amarelo, seu cavalo chama-se Morte e o Hades o siga de perto. Agora, será que literalmente eles imaginam que existe uma entidade chamada morte, igual nos quadrinhos da Marvel, né? Que essa entidade seguia realmente, né? O Hades seguia de perto, o inferno está literalmente seguindo de perto um personagem chamado Morte num cavalo amarelo. Seria ridículo imaginar uma coisa dessas, né? Entretanto, eles pegam literalmente justamente o selo quinto, que é o selo que convém a eles, né? E novamente, o selo seguinte, né? As estrelas do céu caem sobre a terra, todas as montanhas e ilhas são removidas dos seus lugares. Agora, se a estrela caísse do céu, literalmente, já acabaria o Apocalipse ali, né? Porque a estrela é maior do que o tamanho da própria Terra, né? Não teria nem mais nada, né? Para continuar a história, né? Então, eles interpretam alegoricamente o selo anterior a esse e o selo seguinte, mas justamente esse selo não, esse tem que ser literal. Por quê? Porque eles querem, porque é o que fundamenta a visão deles, né? Além do mais, tem vários absurdos se a gente interpreta literalmente, né? Por exemplo, João diz que na nova terra não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Agora, eles não têm nem choro, nem tristeza, nem nada, então gritando lá por vingança, né? Apocalipse 14:13, felizes os mortos que morrem do Senhor de agora em diante, eles descansarão das suas fadigas, as suas obras os seguirão. E mesmo assim a gente vê lá, né, o grego usa a palavra craso megas, né, que significa gritar, berrar, vociferar. Mega significa grande ou muito, ou seja, eles gritavam e berravam alto, e ainda especificamente debaixo do altar, onde as almas estariam aglutinadas ali, né, e aí depois recebe as vestes brancas. Quer dizer, não faz o menor sentido interpretar isso literalmente. Estão num lugar que deveria estar em plena paz, pleno repouso, plena plenitude de espírito, e estão preocupados em gritar por vingança contra inimigos que já estariam sendo castigados na visão dos próprios imortalistas, né? Ou então, se no caso for um pré-milenista, acreditaria que eles em breve seriam castigados, né? Já que tem as pragas do Apocalipse caindo sobre eles. Então não faz o menor sentido interpretar assim, né? Depois eu volto para comentar a resposta dele para complementar esse texto. Tranquilo. Réplica, pastor. Então vamos lá. Primeiro o texto a palavra grega que aparece para repousar, anapause, o anapau, o verbo anapau, significa não necessariamente a questão de, olha, vai dormir. Não tem defesa aí de dormir, né? Quando você pega lá o comentário do Gerhard Kittel, né? Você tem lá cessar, né? Descansar, refrescar-se, repousar, né? Não tem a ideia de dormir. Aqui não tem. Eu não tenho como pegar e dizer que aqui defenderia de alguma forma a ideia, mínima que seja, de que ele estaria dormindo, ou que aqui teria algo desse tipo. Agora, é óbvio, Lucas, quando você mencionou aí a questão do deserto, a mulher grávida e tal. É óbvio que João diz que viu uma besta, ele viu uma besta. É óbvio que ele diz, viu uma mulher grávida, ele viu uma mulher grávida. É óbvio que quando ele diz estava no deserto, ele viu um deserto. É óbvio que tudo isso ele viu. Agora, o sentido que é aplicado a essas questões é que não é um sentido
o sentido aqui é um sentido diferente. Por exemplo, quando ele está lá falando da mulher, né? Os católicos dizem que é Maria. A mulher lá, a mulher grávida e tudo é Maria, né? A maioria dos evangélicos acreditam que não é Maria, acreditam que ali é uma alusão ao povo judeu. Então, nós não podemos dizer assim, tá, João viu o quê? Ele viu uma mulher? Viu uma mulher. Ele viu um dragão? Viu um dragão. Ele viu uma besta? Viu uma besta emergir do mar. Ele viu uma besta emergir da terra? Viu uma besta, um animal feroz emergir da terra. Ponto, ele viu. Agora, o significado disso é que é uma outra questão. João deixa bem claro que ele viu as almas debaixo do altar de Deus, reivindicando ou clamando justiça. Só isso. Tá? Ele deixa bem claro que ele viu. Não dá para você dizer, não, mas João, o que ele viu aí... Não, ele está dizendo isso bem claro. Eu vi as almas, né, dos que morreram, dos que foram decapitados, dos que foram perseguidos, dos que foram mortos por causa de Cristo. E aí a questão do altar, né? A questão do altar é porque era embaixo do altar onde se derramava o sangue do sacrifício. Então, aí sim tem uma linguagem alegórica, né? Mencionando a ideia de que, assim como se faziam sacrifícios no Antigo Testamento ao Senhor, e o sangue descia para a parte de baixo do altar, da mesma forma também, com as almas dos que estavam sendo mortos, eles estavam sendo recebidos, e aquele sacrifício, como esse grande sacrifício de vida oferecido ao Deus deles. Maravilha! Vamos entrar então aí na última rodada. Professor Lucas, sem mais delongas, vá aproveitando que você já percebeu que quem vai fazer a última palavra é o pastor. Então aproveita que você aí está com as últimas falas. Você teve o privilégio de começar. Então aproveite para reiterar, fazer a sua última pergunta. Sim, tem a tréplica ainda, né? Tem a sua última pergunta e depois a última pergunta do pastor. Tem bastante rodada, mas a última palavra será do pastor depois das duas. Tá, posso começar? Por gentileza. Tá. Sobre o termo grego usado aqui, anapano, né, como ele falou, é o mesmo termo que é usado quando os discípulos dormem no Getsemane. Né? A gente vê lá Mateus 26, 45. Depois voltou aos discípulos e lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Será que aqui os discípulos não estavam dormindo, estavam só fingindo que estavam dormindo? Não, eles estavam dormindo mesmo, né? É a mesma palavra que é usada lá no texto das almas que debaixo do altar, né? Bom, ele também agora ele fala que João viu alguma coisa. De fato, João viu. Só que qual é essa alma que João viu? Ele parte do pressuposto, mais uma vez, é o mesmo erro do fora do corpo, né, do 2 Coríntios 12, né? Ele parte do pressuposto de que o conceito de alma é o conceito dualista. Ele tira esse conceito de fora da Bíblia e tenta introduzir esse conceito dos textos bíblicos. Ou seja, o texto não diz que ali é uma alma imaterial, fantasminha, no estado intermediário. Pelo contrário, todos os selos ali, do primeiro até o sexto, né, esse é o quinto, todos eles estão falando de acontecimentos da terra, não estão falando do céu ali. Né? Ele vai interpretar que esse texto tem que estar falando do céu, tem que estar falando de uma alma fantasmagórica e imaterial, incorpórea. Por quê? Porque ele pega do conceito pagão, do conceito grego, e quer introduzir esse conceito na Bíblia. E não pega esse conceito da Bíblia e deixa a Bíblia interpretar a si mesmo. Ou seja, João realmente viu uma alma, mas que alma que ele viu? Ele viu uma alma fantasminha no conceito grego, no conceito dicotômico? Claro que não. Ele viu uma alma no conceito bíblico, né, de apenas um ser humano, um ser vivo, exatamente igual Gênesis 2:7 diz. Essas almas eram justamente aqueles que tinham sido martirizados em Israel. Mateus 23, 34 e 36 vai dizer isso, né? Por isso, eu lhes estou enviando profetas, sábios e mestres. A uns vocês matarão e crucificarão, a outros açoitarão na sinagoga de vocês e perseguirão de cidade em cidade. E assim sobre vocês recairá todo o sangue justo derramado na terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês assassinaram entre o santuário e o altar. Então aqui ele fala que eles iam pagar todo o sangue derramado na terra. E lá no texto lá das almas debaixo do altar, é simplesmente ele tomando conta desse sangue. É nada mais do que isso, né? E o sangue, inclusive, né, a linguagem do sangue, ela é usada alegoricamente como se refere à alma em muitos textos bíblicos, né? Por exemplo, Levítico 17:11, a vida no grego, no hebraico, tá lá, nefesh, de toda a carne é o seu sangue.
E o próprio sangue também é personificado em muitos textos, por exemplo, Gênesis 4:10. Deus disse a Caim que da terra o sangue do seu irmão está clamando. E o que é isso? A prosopopeia. Não é que literalmente tem o sangue do Caim que está clamando lá debaixo da terra. Não, a prosopopeia. Ele personifica algo inanimado. Jó 16:18. Ó terra, não cubra o meu sangue. Não haja lugar de repouso para o meu clamor. Mais uma vez, uma prosopopeia com a linguagem do sangue. É por isso que ele trabalha com a figura de linguagem das almas debaixo do altar. Isso é muito simples quando a gente interpreta corretamente. Agora, a última pergunta que eu tenho, então, está lá em João 14, 2-3, que vai dizer: na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for eles preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, de acordo com esse texto, quando é que os discípulos seriam levados à presença de Cristo para estarem com ele? Repete só o texto, por favor. Sim, João 14, 2-3. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. E se eu for eles preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Show de bola. Onde é a casa do pai? É isso que você está perguntando? Não, a pergunta é: quando é que os discípulos serão levados à presença de Cristo para estarem com ele? Né? Que para os imortalistas era no estado intermediário, né? Então, por isso que eu pergunto. Então. Eles vão estar... eles não vão estar participando de tudo aquilo que o céu tem para eles. Como vou reiterar de novo, mais uma vez, mencionar a ideia do repousar, né? Do repousar. A palavra não é usada na Bíblia só no sentido de descansar, dormir, aliás, mas de repousar, aguardar, tá certo? Então, eles estão aguardando. Agora, o texto aí de João, quando diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim, para que onde eu estou estejais vós também. Agora ele está falando aqui o quê? Do estado eterno. Desse estado eterno, pós-ressurreição, porque quando ele diz que vai voltar e vai levá-los, então é óbvio que ele está falando de ressurreição da carne. Jesus sabia que todos os apóstolos estariam mortos por ocasião da volta dele. Nenhum estaria vivo, nenhum deles estaria vivo aqui para presenciar esse retorno glorioso, né, essa volta dele. Então, o texto é bem claro. O texto está falando de uma condição futura, quando diz que no futuro eles estariam com o Senhor para sempre. E aí essa ideia é a ideia já do estado de glorificação, completamente glorificados nos céus, participando ali de tudo aquilo que o céu tem para eles, e não só o céu, mas também do reino eterno. Então, para mim, esse texto é bem claro quando usa essa questão. Agora, é interessante quando você menciona, Lucas, a questão do conceito grego, né? É interessante, porque o Novo Testamento todo, o cristianismo, aliás, ele vai usar basicamente, até Mateus, um evangelho como o de Mateus, escrito para judeus, ele vai usar basicamente, fundamentalmente, a Septuaginta. Ele vai usar a Septuaginta muitas vezes, vai usar constantemente, vai fazer referências a ela, né? E aí, quando nós temos um idioma, quando nós temos uma língua, essa língua, se eu vou traduzir uma palavra para ela, eu vou, obviamente, carregar alguns conceitos que aquela palavra tem. Toda palavra, toda língua, ela é um construto social. Então, ela, como construto social, como substrato social, ela vai carregar um pouco daquela cultura. Por exemplo, partindo desse pressuposto, seria inaceitável o uso de Hades, porque Hades, dentro da cultura grega, é um local, o mundo dos mortos, o mundo inferior dos mortos, onde eles estão conscientes. Não existe dentro do conceito grego sono no Hades. Não existe dentro do conceito grego inconsciência no Hades. Não, o Hades, sim, é um mundo dos mortos, não é? É um estado intermediário, assim como a ideia do Sheol no Antigo Testamento. E aí, quando você fala de Nefesh, né, a questão da alma, lembrar que lá, mas isso aqui é vida, isso aqui é a alma, é o sangue, é a alma. Lembrar que lá em 1 Reis, capítulo 17, verso 22, nós temos Elias ordenando que a alma, o Nefesh do garoto retornasse, retornou e ele viveu. Réplica. Bom, vamos lá. Sobre o texto em questão, na verdade, ele diz, vamos lá. E se eu for, vou preparar-vos um lugar. E se eu for lhes preparar um lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. O que ele acabou de dizer aqui?
que eles já estariam com Cristo no estado intermediário. Né? Então, que sentido faz, se eles já estavam com Cristo, que sentido faz dizer, voltarei e os levarei para mim, se eles já estavam com Cristo, para que vocês estejam onde estiver? Não faz nenhum sentido. O propósito de Jesus fazer isso é justamente para que eles estivessem onde Jesus estava. Agora, se eles já estavam onde Jesus estava, ou seja, se eles já estavam no céu com Jesus, não faz nenhum sentido dizer, voltarei e os levarei para mim. Você não leva para você alguém que já está lá. E para que vocês estejam onde eu estiver. Se já estavam lá, não faz nenhum sentido dizer, para que vocês estejam onde eu estiver. Né? É uma coisa que é completamente antilógica. Não sei como alguém consegue pensar dessa maneira. Né? O texto vai completamente a contramão desse sentido. Né? Então, é como se Jesus estivesse dizendo, né? Você não pode ir para mim, você não sou eu que... Não é você que morre e vem até mim. É eu que volto para levar você até mim. Entendeu? É o contrário daquilo que Moisés fala, porque para eles é assim, você morre, a alma sua sai do corpo, vai para a presença de Cristo, está lá no céu e continua lá na ressurreição, apenas se religa um corpo com uma alma, apenas isso. Né? Inclusive, ele mesmo defendeu no debate que eles nem sequer são ressuscitados para a presença de Cristo, porque eles voltam com Cristo, na companhia de Cristo. É exatamente o que ele definiu. Agora, se é assim, então como é que pode Jesus ter falado para os discípulos, voltarei e os levarei para mim? Se para ele, se para o pastor, ele falou claramente que ele não voltaria, ele voltaria com Jesus e não para Jesus, na volta de Jesus, entende? Jesus voltaria apenas para os vivos, não para os mortos. Os mortos voltariam acompanhados dele. Então não teria como explicar esse versículo que fala, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Que mostra claramente que o modo como os discípulos estariam com Jesus não é quando eles morressem e Jesus levasse a alma deles para o céu, não. Mas sim quando Jesus voltasse para que eles ocupassem esses aposentos que Jesus estava preparando para eles. O texto é perfeitamente claro, não tem como interpretar de outra maneira. Bom, em relação à questão do que ele abordou, a questão do Hades, né? Bom, eu fui cada uma das ocorrências bíblicas de Sheol e Hades para o meu novo livro, né? 66 do Antigo Testamento do Sheol, 8 do Novo Testamento do Hades, nenhum deles está falando do Hades da forma que eles entendem, né? A não ser na parábola do Rico e Lázaro, que a gente pode abordar mais tarde, né? Já que eu não tenho como interpretar aqui em 20 segundos, né? Todos eles estão sempre falando exclusivamente de um lugar sem vida, né? Um lugar que você não tem sobrevivência, não existe vida no Hades, existe vida no Sheol, né? Todos eles são textos que trazem esse sentido. Por exemplo, Eclesiastes 9:10 diz que no além para onde você vai, tá lá no hebraico lá, tá Sheol, não há vida, não há atividade, não há projetos, não há conhecimento, nem sabedoria nenhuma. Né? E se for pegar o conceito grego do Hades, fica pior ainda, porque para os gregos, o Hades você era recebido por um cérebro, que é um cão de 3 cabeças, gigantesco, né? E eu pergunto se algum imortalista acredita nisso, né? Na verdade, pior ainda, para os gregos, o Hades era o nome do próprio deus grego, que também era o nome do lugar. Ou seja, o Hades se chamava Hades por causa do deus grego que tinha esse nome e que governava aquela região. Eu pergunto, será que os discípulos, eles também acreditavam que existia um falso deus chamado Hades, que era um deus que quebrava todo o monoteísmo, né? Seria um absurdo a gente acreditar desse jeito, né? Claro que eles davam um significado diferente cristão para as palavras que eram usadas no mundo grego. Última pergunta, pastor. É óbvio que eles não vão dar o mesmo sentido, mas seria totalmente ilógico, linguisticamente falando, eles fazerem uso de uma expressão, que não carrega nenhuma carga semântica para o sentido que eles anulam totalmente todos os sentidos dela, toda a carga semântica dessa palavra, simplesmente porque eles usam no Novo Testamento, ou simplesmente porque eles usaram, como você mencionou, na própria Septuaginta. Então, seria incoerente isso. É óbvio, se eles estão fazendo uso, se a palavra que eles têm, por que eles não fizeram uma transliteração da língua hebraica para a língua grega? E deixando bem claro que existe, sim, a ideia do Sheol. Você pega, por exemplo, o comentário histórico-cultural da Bíblia, do John Walton, do Victor Matthews e Mark Chavalas, ele deixa bem claro, por exemplo, que existe, sim, a ideia de todos aqueles povos que existia um Sheol. Você pega a The Jewish Study Bible, a melhor Taná produzida até hoje, da Universidade de Oxford, né? Você pega essa Taná e você vai analisar esses textos, todos eles concordam que os judeus acreditavam que, após a morte, algum aspecto dessa vida, algo desse ser, permanecia, algum aspecto desse ser existia. Por isso que nós temos, em Deuteronômio 18, uma ocorrência lá
da proibição de dialogar com os mortos, de consultar os mortos, né? E o texto de 1 Samuel 28, que é muito polêmico, continua sendo aceito, por exemplo, pela maioria dos judeus, como um texto claramente aceitável de um espírito que apareceu. Como era esse espírito, o texto não deixa claro, é um texto que só o menciona ali, tá certo? Mas, vamos lá, essa é a minha última pergunta, né? A questão de Eclesiastes, que ele citou de Eclesiastes 9:5, lembrar disso. Eclesiastes está tratando 29 vezes, o livro de Eclesiastes aparece a palavra debaixo do sol. Eclesiastes está tratando da vida aqui. Os mortos não sabem de nada que ocorre debaixo do sol, tá? Debaixo do sol. Os mortos, quando partem, eles não sabem do que está ocorrendo aqui. A esperança dos crentes é a ressurreição dos mortos. Mais uma vez eu vou bater nessa tecla. A Bíblia não diz que a nossa esperança é partir e já estar com Cristo, passando ou recebendo tudo que tem que ser recebido. Não, porque depois dessa morte ainda vai se aguardar algo, ainda vai se aguardar o bema, o tribunal de Cristo para os salvos. Tá certo? Deixa eu só fazer minha pergunta aqui, meu Deus do céu, onde é que está? Então, por exemplo, você mencionou a questão de Lucas, né? Lucas 16, 19 a 31, você mencionou, e o fato é, o texto ali deixa bem claro, ele usa uma expressão do Hades e coloca pessoas pós-morte conversando, né? Se Hades não tem esse sentido, como você disse, não aparece nenhuma vez, o que aparece ali? Beleza, o que aparece ali é simplesmente o Hades grego, não é o Hades bíblico. Isso por quê? Porque Jesus cita uma parábola bem conhecida naquela época, que não foi ele que criou essa parábola, isso é um mito, né? Todos os estudiosos concordam, Joaquim Jeremias, por exemplo, fala sobre isso, que existia pelo menos 8 versões dessa parábola muito bem conhecidas, tanto entre os judeus como entre os gregos. E o que os rabinos faziam naquela época é o seguinte, eles citavam uma fábula, né, um conto popular muito bem conhecido do seu público, eles mudavam o final dessa história justamente para passar o sentido que eles queriam. Então o que Jesus faz? Ele cita esse conto popular e ele muda o final. Por quê? Porque todas as histórias o rico conseguia voltar para contar para os irmãos dele aquilo que ele queria, né? Jesus fala, não, se eles não ouvem Moisés e os profetas, não vão se convencer ainda que alguém ressuscite entre os mortos. Então essa é a moral da história, né? Ela não era falar sobre a vida após a morte, né? Porque algum público, alguém dos ouvintes de Jesus acreditasse literalmente que essa fábula, assim como ninguém acredita hoje na história dos 3 porquinhos, da Branca de Neve, né? De 7 anões, né? Enfim, é só uma fábula, né? Ele cita isso para mudar o final, que era exatamente como os rabinos faziam, para enfatizar a suficiência da escritura, ali aludida por Moisés e os profetas, né? Ou seja, se alguém não dá ouvidos à palavra de Deus, não vai adiantar nada. Mesmo que alguém ressuscite dentre os mortos, nenhuma coisa seria o suficiente para fazer que eles acreditassem. Por quê? Porque Jesus tinha ressuscitado alguém que se chamava justamente Lázaro, né? E aí os fariseus não acreditavam nele. E mesmo assim, né, eles continuaram perseguindo Jesus e o próprio Lázaro, né? E Jesus cita, então, Lázaro na parábola, né, óbvio que folcloricamente, e coloca, né, nas palavras dele o Abraão do lado do Lázaro, né, em contraposição ao rico, né? E aí, olha que coisa interessante, né? No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu de longe, e viu Abraão de longe com Lázaro no seu seio. Então chamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, pois estou sofrendo muito desse fogo. Então, em primeiro lugar, se a gente fosse tomar essa parábola como literal, tanto os salvos como os perdidos estão lado a lado ali no céu, no inferno, né, onde quer que seja, e você conseguiria ver, por exemplo, né, você tem um filho, você poderia ver seu filho queimando o lago de fogo, de enxofre, sofrendo diante dos seus olhos, e pior, poderia conversar com ele, com a mesma clareza que está nessa parábola, sem poder fazer nada para ajudar ele. E pior, aqui fala que o rico tinha um dedo, né? Na verdade, que Lázaro tinha um dedo para molhar, para refrescar a língua do rico. Que espírito incorpóreo fantasminha tem língua, tem dedo, ou sente sede? Será que um anjo sente sede? É evidente que não. Aqui Jesus está simplesmente satirizando a parábola, né? Para mostrar que ele não acreditava nisso, né? Porque aqui não tem nada de alma e espírito. Ele coloca os personagens com o próprio corpo físico no lado. Isso era uma característica também dos rabinos. Eles satirizavam as histórias que eles não acreditavam. Seria como se eu contasse, por exemplo, a Branca de Neve dos 7 anões e colocasse os anões como se fossem gigantes, barbudos, né? Barrigudos, enfim, né? Simplesmente para satirizar a história. Não estava acreditando nisso. Eu estava fazendo apologia a essa história como se fosse real. Né? Quanto que eu estou de tempo? 10 segundos, tá? Vou citar um versículo só. O mar entregou os mortos que ele havia, a morte e o Hades
entregaram os que ele havia, cada um foi jurado o que tinha feito. Então, a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo, o lago de fogo é a segunda morte. Como que pode um inferno, um lugar literal, ser lançado dentro de outro inferno, como os imortalistas acreditam que seja o lago de fogo? Posso Última responder? réplica aí, pode. Vamos lá. Quando diz que a morte, né? Eu acho que Thanatos e Hades são lançados dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. É exatamente isso, Lucas. Tem uma confusão muito grande nesses termos para muitas pessoas. Uma delas é que uma coisa é a outra. Não. O que simplesmente o livro de Apocalipse encerra é dizendo que esses dois domínios, né, eles vão ser aniquilados, eles vão ser finalmente vencidos, eles vão ser simplesmente agora lançados dentro do lago de fogo. Aliás, a ideia do lago de fogo como um lugar de destruição completa é interessante, né? Porque alguns dizem, não, o lago de fogo é a destruição completa dos ímpios, né? Aí você vê o anticristo e o falso profeta sendo lançado 1000 anos antes de Cristo e ainda permanecerem vivos ali 1000 anos depois, quando Satanás é lançado dentro do lago de fogo. Ou seja, essa ideia desse juízo como um juízo de destruição completa não funcionou, porque os primeiros a inaugurarem o lago de fogo, que são os dois personagens, né? O anticristo e o falso profeta, que são lançados lá, 1000 anos depois, Satanás é lançado lá, não é? E eles estão lá. O texto diz que aonde estão o anticristo e o falso profeta, Satanás vai ser lançado nesse lago de fogo. Então, o lago de fogo é simplesmente o lugar final do juízo eterno de Deus. Mais uma vez, vou bater na tecla. Tanto o Hades quanto a outra ideia do céu, né, de ir para o céu debaixo do altar de Deus, são períodos transitórios, ambos aguardando a ressurreição e juízo, tá? Ambos aguardando ressurreição e juízo. Outra coisa, não dá para dizer que Lucas 16, 19 a 31 é uma fábula, porque nós não temos ali um escrito Le Fontaine, né? Nós não temos a ideia dos 3 porquinhos, nós não temos bichinho conversando, tá? Eu até falo para você aqui, Lucas, que quando você menciona assim, tá, mas eles estão mencionando a questão ali, a pessoa lá dentro e tal. Jesus usou essa linguagem dentro daquilo que eles acreditavam, porque todos nós sabemos, eu sei, você sabe, o Alexandre sabe, todo mundo aqui sabe, que Jesus sempre, aliás, a revelação bíblica necessita da acomodação. Deus vai lá e acomodar aquilo que ele tem que transmitir aos seus ouvintes, da forma como fique claro aos seus ouvintes. Agora, dizer que Jesus ia pegar uma história irreal, uma história que fazia apenas parte das crenças judaicas e que não fosse correta, e ele ia usar essa frase para ilustrar uma verdade espiritual, olha, lembrar que parábola sempre todas as parábolas, eu não creio que aquele texto é uma parábola, mas todas as parábolas sempre são de histórias possíveis. Nunca houve, se a gente tirasse ali como parábola e as outras 39, das 39 parábolas que nós sabemos que são parábolas de Jesus, todas elas foram de histórias possíveis. Essa, incrivelmente, segundo os mortalistas, não é. É uma fábula do Le Fontaine. Show de bola. Considerações finais rapidinho, 3 minutos para o Lucas, mas levando em consideração aí como que é debater aí o excelente pastor Paulo Sérgio, que aí já malhou muitos adventistas do sétimo dia, entre eles Leandro Quadros, Ezequiel Gomes, até Jonas, quem lembra aí do Jonas Pinho? Um abraço, professor Jonas Pinho. A questão do sábado e domingo praticamente inaugurou lá o Vejam Só. Tem um outro ainda mais velho, tá no YouTube, antes do Jonas Pinho, mas são os clássicos do Vejam Só. Então, Lucas Banzoli, como que é as considerações aí diante de tudo isso, debater com o excelente professor e pastor Paulo Sérgio? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, né? Muito bom debater com o professor Paulo Sérgio. Também agradecer mais uma vez por ter sido um debate muito respeitoso, né? Gostei bastante de ter participado desse debate. Bom, com os 3 minutos finais, eu vou só fazer algumas rápidas considerações aqui, né? Sobre o texto que eu tinha lido. O mar entregou os mortos que ele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que eles havia, né? Agora veja que curioso, né? Para os imortalistas, todos os mortos estão no Hades, porque o Hades é um submundo dos espíritos, pelo menos todos os ímpios, né? Lá estariam. E aqui diz que o mar entregou os mortos que ele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que eles havia.
ou seja, nem todo o ímpio estava no Hades. Né? Tinha alguns que estavam no mar e outros estavam no Hades. Agora, se o mar, que sentido faz você dizer que o Hades aqui é um lugar dos espíritos, né, imateriais para onde eles vão, se aqui está em contraposição ao mar? Né? Será que o mar também é um mar espiritual, onde os espíritos estão? Claro que não. O sentido aqui é extremamente simples. O mar entrega os mortos que ele havia, no sentido de que todos os corpos que estão no mar iriam ressuscitar. E da mesma forma, todos estavam no Hades. O que é o Hades? O que é o Sheol no hebraico? É justamente as regiões inferiores da terra. Por isso, aqueles mortos que estavam enterrados, aqueles mortos que estavam afogados no mar, não estavam no Hades. Por quê? Porque eles não estavam enterrados debaixo da terra, eles estavam boiando no mar. É justamente por isso que aqui João separa as duas coisas, né? E por isso que eu falei, a morte e o Hades foram lançados no Lago de Fogo. Se o Lago de Fogo é um inferno literal e o Hades também, então o inferno literal foi lançado dentro de outro inferno literal, o que, como eu falei, não faz o menor sentido. Né? A gente vai ver claramente aqui, por exemplo, que o Hades na Bíblia, em todo o Sheol no hebraico, o Hades no grego, em todos os textos, ele sempre é mencionado como lugar embaixo da terra, no subterrâneo. Nunca é um lugar em outra dimensão, um reino espiritual dos espíritos. Né? Por exemplo, em Números 16, 30 a 33, os da revolta de Corá, eles desceram vivos ao Sheol, com tudo o que possuíam, ou seja, até mesmo as tendas deles, tudo aquilo ali, desceu ao mesmo tempo fisicamente no Sheol. Não é um lugar de almas incorpóreas. Né? Isaías 5, 13 a 14, para dentro do Sheol descerão o esplendor da cidade e a sua riqueza. Objetos físicos muitas vezes aparecem no Sheol. Como que eles apareceriam se o Sheol é um mundo espiritual dos espíritos? Né? Ou, por exemplo, Amós 9:2 diz que ainda que cavem até o Sheol, dali a minha mão irá tirá-los. Ou seja, é possível chegar ao Sheol cavando. Aí eu até me pergunto, quanto tempo que alguém precisaria cavar até acessar outra dimensão onde os espíritos estão lá? Né? Não faz o menor sentido. Né? Sobre a questão do Lago de Fogo, o Lago de Fogo é simplesmente uma representação da segunda morte. Né? Eu vou ver aqui, é o mesmo versículo, Apocalipse 20, 14. Então a morte e o Hades foram lançados no Lago de Fogo. O Lago de Fogo é a segunda morte. Não diz que a segunda morte é o Lago de Fogo, que nem os mortais entendem. Né? Não, o Lago de Fogo que é a segunda morte, é a representação da segunda morte. Né? E é por isso que é curioso também. Né? Eles gostam de mencionar o texto e falar, a besta foi lançada no Lago de Fogo. Mas o que é a besta? A besta é um ser humano para ficar queimando lá? Não. A besta é um sistema. A besta é o próprio Império Romano. Todo mundo sabe disso. Né? Praticamente todas as linhas de interpretações escatológicas entendem dessa forma. Como que um sistema, como que um império vai estar literalmente queimando um lago de fogo? Não tem nenhum sentido isso. Né? É simplesmente um símbolo para falar, olha, vai ser completamente destruído, totalmente aniquilado, nunca mais vai existir. E tirar a literalidade dos textos apocalípticos como eu falei, é um princípio que fere todas as normas da exegese. Maravilha. Pastor Paulo Sérgio, aí o Lucas aí, que não é adventista do sétimo dia, mas pensa desta forma, levando isso em considerações, Pastor Paulo Sérgio. Primeiro eu quero agradecer, Alexandre, pela oportunidade, né? Sou grato mesmo. Um prazer te conhecer, Lucas, foi um prazer debater com você, né? E a ideia é sempre essa, nós estamos aqui para debater, discutir temas, não criar argumentos ad hominem e atacar pessoas, e nada desse tipo, né? Mas discutir temas, como nós fizemos aqui. Então, eu acho que é muito importante. Quando a gente discute essa questão do livro de Apocalipse, né? Então você sabe muito bem que muito dessa linguagem é uma linguagem figurada, né? E aí nós temos, quando ele usa essa expressão do mar, né? Quando ele faz essa citação do mar, nós temos tanto uma besta que emerge do mar, quanto uma que emerge da terra. Né? E isso, dentro da linguagem, é um domínio, um determinado domínio. Então, a ideia do mar, né, esse domínio caótico do mundo, da onde essa besta vem, ele também vai ser destruído, ele também vai ser lançado lá. Então, é por isso, como o mar aparece várias vezes em Apocalipse, com relação, né, essa linguagem do mar, com relação à besta, então, está demonstrando que o domínio dessa besta, o poderio dessa besta também será lançado, né, a esses mortos que estavam nesse mar, nesse período de revolta, de oposição à verdade de Deus, eles também vão ser ali colocados sob juízo e escrutínio divino. Tá certo? Lembrar disso, que a palavra Sheol, quando aparece no Antigo Testamento, vai sempre usar a linguagem que eles têm, a linguagem fenomenológica. Ninguém vai esperar que eles, olha, vai cavar e tal, e pensar nisso como um local espiritual e tudo. Simplesmente
como nós pensamos hoje, com a elaboração da sistematização que nós temos hoje, tá certo? Uma das coisas que nós vimos lá em Isaías 14:15 é a ideia de que o próprio Satanás será precipitado no Sheol, né? Satanás sendo jogado dentro de uma tumba, dentro de uma cova. Jacó, não é? Quando pensa que José tinha morrido, tinha sido devorado por uma fera, ele nem acreditava que o filho tinha sido sepultado, né? Lá em Gênesis 37:35 ele diz: com as minhas cãs descerei até o meu filho no Sheol. Mas, peraí, vou descer para o mundo espiritual, vou descer, aliás, com a sepultura, se ele pensava que o filho, né, tinha sido devorado por uma fera, ou o Sheol agora será o estômago de alguma fera. Mas eu agradeço muito a discussão aqui, que esse programa continue aí a proporcionar momentos como esse, porque eu creio que são momentos relevantes, porque um ferro com o outro se aguça sempre. Que Deus os abençoe.